A graça e a paz, bom dia para todos. Estamos aqui no dia 8/3/2020, primeiro semestre do ano. Vamos começar nossa escola bíblica dominical. Eu sou o pastor Roberto Mariano, da Primeira Igreja Batista de Santo André. Estarei fazendo a lição e alguns domingos quem reveza comigo é o Oséias, tá? O pastor presidente da igreja é o pastor Marcos Grava, que é o nosso pastor presidente da igreja, tá bom? Vamos começar então a aula, nossa aula de hoje. Eu estarei usando esta Bíblia do Shed, uma Bíblia que eu gosto muito, tá? Eu gosto de usar essa Bíblia, tá bom? Então, na nossa escola bíblica dominical, nós temos um tema desse semestre, desse primeiro bimestre. Sofrimento. Estou pronto para esta realidade? Então é algo que a gente precisa pensar, né? Se nós estamos prontos para esta realidade, falando de sofrimento. Porque na verdade ninguém quer sofrer, ninguém gosta de sofrer. Nós não fomos criados para sofrer, nós fomos criados para glorificar a Deus, em paz, em alegria, em harmonia. Mas o pecado trouxe o sofrimento para a humanidade. O sofrimento não é um tema muito agradável, né? Como nós estamos vendo aí na tela. O sofrimento não é um tema agradável para ninguém, mas nós passamos por sofrimento muitas vezes. Não digo assim diariamente, mas muitas vezes. A Bíblia mesmo fala, basta cada dia o seu próprio mal. Estamos acompanhando um crescimento na medicina e na ciência. A cada ano que passa, a ciência e a medicina temos se multiplicado, temos multiplicado também as doenças, né? E então a medicina está avançando, a ciência vai na mesma velocidade, tanto é que nós vemos a tecnologia também, falando de tecnologia, aumentando a cada vez mais. E com isso, a consequência de tudo isso é trazer um conforto, mas também é por causa dos sofrimentos, das doenças, das pestes, de um monte de coisa que acontece no planeta Terra. Então é preciso que avance também a medicina, que avance a ciência e a tecnologia. Ninguém deseja sofrer. Você deseja sofrer? Ninguém deseja sofrer. Porém, em algum momento da nossa vida pode surgir algum problema. Problema no âmbito emocional, sentimental, no físico, no espiritual, financeiro, familiar. É inevitável que aconteça isso. Então pode acontecer conosco, né, no pessoal, com a família, com os amigos, com os parentes. Então a gente sempre está envolvido com alguma notícia dessa ou nós mesmos estamos envolvidos, focados em algum tipo de sofrimento. E precisamos aprender a lidar com todas essas coisas. Vivemos em um mundo caído e corrompido por causa do pecado, como eu disse já anterior. Então o pecado é que trouxe toda essa desgraça no mundo, no planeta Terra, tá? Por causa da desobediência a Deus lá no Jardim do Éden, né? Quando Adão e Eva já desobedeceu a Deus, eles morreram. Eles ficaram separados, destituídos da glória de Deus, e veio o medo, veio a frustração, veio a morte, veio a perseguição, veio as pestes, veio o sofrimento em geral. Todo o sofrimento que existe na face da terra, a consequência é o pecado, é a origem do sofrimento. Mas nós sabemos que Deus é amor, Deus está conosco, cuidando das nossas vidas. Glória a Deus. Aqui nessa próxima tela, continuando no mesmo assunto, portanto, o que podemos aprender com o sofrimento? O que nós podemos aprender? Quando chega o dia da angústia, quando você está angustiado, você precisa tomar uma decisão, você precisa focar, você não consegue ter concentração. Quando vem um momento de frustração, você fica frustrado por algo que aconteceu, que você nunca desejaria para você nem para ninguém. Que você nunca gostaria que tivesse acontecido, você acabou ficando frustrado. O medo bateu na sua porta, medo às vezes de morrer, medo muitas vezes de ficar doente, de envelhecer, medo de perder o emprego,
medo de perder um filho, uma filha por causa de drogas, por causa de influências que o mundo traz, coisas que prejudicam a família e até mesmo a vida pessoal. Lembranças amargas, quando vem na sua lembrança coisas lá de trás, traz um sentimento de culpa. Que tipo de sofrimento que você está passando na sua vida? Algum segredo que você não conta para ninguém, que ninguém sabe, é só entre você e Deus. Jesus Cristo, ele disse, está aí na sua tela, aí em João capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha só o que o Senhor Jesus está falando. Que nós passaríamos por aflições, nós passamos por aflições. Mas o Senhor Jesus deixou uma afirmação para nós. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus Cristo, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele venceu o mundo. Ele passou pelas tentações, pelas perseguições, ele venceu. Então nosso ânimo não vem do nosso diploma, do nosso dinheiro, não vem das coisas que a gente tem, de influências. O nosso ânimo, que nos dá força, vem do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glórias a Deus. Jesus Cristo sofreu em muitos momentos, desde o seu nascimento até a morte de cruz. No seu nascimento ele já foi perseguido. Já sofreu perseguição porque queriam matar as crianças e queriam matar ele também. Depois ele começou a ensinar, foi perseguido pelos fariseus, pelos judeus, até mesmo pelos romanos. Depois ele foi preso numa cruz, colocado numa cruz. Mas ali ele teve vitória, porque ele morreu, ele ressuscitou. O nome dele está acima de todos os nomes. Glórias a Deus, Jesus Cristo. Aleluia. Vamos lá. Vamos entrar agora no estudo bíblico. Aqui em João capítulo 16, a gente vai ler vários versículos para entender o que o Senhor Jesus está querendo dizer e o sofrimento que os apóstolos passaram nesse momento, desse modelo de ensino que Jesus estava passando para eles. Se você pegar, aí no caso do capítulo 16, né? Mas eu vou ler, vou fazer uma introdução um pouquinho para trás, aqui na minha Bíblia. Aqui no capítulo 13, o Senhor Jesus, ele está ensinando para os seus discípulos uma lição de humildade, está lavando os pés dos discípulos. Ele vem falando aos poucos, vem dando lições aos poucos, até chegar no ponto que ele quer. Então nós estamos agora vendo um contexto da lição que nós vamos fazer hoje. Então o Senhor Jesus já vai falando sobre humildade. Depois ele faz a ceia, a última ceia com os apóstolos, onde é revelado o traidor, que é o Judas. Então ele faz a última ceia. Ele fala do mandamento, do maior mandamento, que é o que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, amar uns aos outros. Porque quem tem esse amor de Deus e ama uns aos outros, realmente tem Deus no coração. Depois ele vai confortando os discípulos, dizendo que enviaria o outro Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo, aqui no capítulo 14. No capítulo 15, o Senhor Jesus ele já vai falar sobre a videira verdadeira. Quem permanecer em Cristo, ou seja, quem permanecer na videira, esse dará muitos frutos. Por quê? Porque sem Jesus Cristo nós não podemos fazer nada. No capítulo 16, ao qual nós vamos entrar, do versículo 1 até o versículo 15, o Senhor Jesus já começa a falar sobre a missão do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vem para convencer o homem, né, o homem pecador, vem convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então ele vai explicando sobre esse assunto. E aí chega no versículo 16, o Senhor Jesus já começa a mostrar para os apóstolos sobre a sua partida, a qual
os apóstolos, nos primeiros momentos, não entendem. Aí depois vai começando a entender, vai começando a clarear, porque o Senhor Jesus ele vai mostrando, vai explicando, para que eles possam entender claramente a respeito da partida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então olha aqui no versículo 16 e o versículo 18, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Aí depois a gente vai explicando. Está escrito, o Senhor Jesus falando para os apóstolos, está escrito assim no versículo 16, um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que vem a ser isso que nos diz um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Olha só, o Senhor Jesus estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Um pouco vocês estarão comigo, ou seja, vocês estão comigo todos esses momentos. Vai chegar um momento que eu estarei na cruz. E depois eu vou para o túmulo. Aí vocês não vão mais me ver. Só que eu vou ressuscitar no terceiro dia. Então um pouco vocês me vê, que é agora. Depois vocês não me vê, que eu vou para o túmulo. Só que depois vocês estarão me vendo de novo, porque eu vou ressuscitar e estarei no meio de vós. É isso que o Senhor Jesus estava falando. Aqui tem uma pergunta. Que problemas os discípulos estavam enfrentando? Falta de entendimento, falta de discernimento. Não estava entendendo o que o Senhor Jesus estava explicando. O que Jesus queria dizer aos discípulos? Sobre a morte na cruz e a ressurreição. Então vocês estarão comigo agora, depois eu vou morrer na cruz, vocês não vão me ver por um período, vou ficar no túmulo, mas depois eu ressuscito e estarei com vocês de novo. Glória a Deus. E isso é fato. Isso aconteceu. Glória a Deus. Aqui no versículo 19 e 20, que nós estaremos lendo, vou ler com vocês. Versículo 19. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, olha só, Jesus já percebeu. Perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disso que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então é mais uma porção. O Senhor Jesus ele vai assim a conta gotas, né? Ele vai falando aos pouquinhos para que a pessoa possa entender. Porque se o Senhor Jesus fala tudo de uma vez, eles com certeza não iam entender. Já não estavam entendendo falando devagar, né? Imagina falando tudo de uma vez. Então o Senhor Jesus já falou mais um pouquinho, já foi clareando a mente deles. Jesus profetizou que os discípulos passariam por um período de sofrimento. Ou seja, olha só. Aqui no versículo 19 ele fala assim, no versículo 20. Ele fala assim, vocês vão chorar, vocês vão se lamentar, mas depois vocês vão se alegrar. O mundo vai se alegrar. Ao contrário de vocês, enquanto vocês estão chorando, se lamentando por causa da minha ida, o mundo vai se alegrar. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se converterá em alegria. Aí vai ser o inverso. O mundo fica alegre, porque Jesus foi, e os apóstolos ficaram tristes. Só que inverteu. O Senhor Jesus ressuscitou, aí o mundo ficou triste, né? Porque o Senhor Jesus está de volta. E os apóstolos, os discípulos ficaram alegres, porque o Senhor Jesus está de volta. Glórias a Deus. Jesus ressuscitou. Aleluia. Que situação você tem enfrentado
que o leva a choro, a lamento e a tristeza. Aqui no caso, o Senhor Jesus estava explicando que eles estariam sofrendo por causa da partida dele, morrendo na cruz, morto no túmulo. Então o Senhor Jesus estava explicando isso. Agora nós passamos também por momentos de tristeza por causa de um ente querido, que a gente ama e acaba partindo, Deus recolhe, acaba falecendo, acaba morrendo. Nós passamos por tristeza por causa de perdas, de lutos, às vezes é um emprego, o ente querido, como eu falei, uma situação financeira. Às vezes é a família que se racha, que se quebra no meio, cada um vai para um lado. Então é um tipo de sofrimento também, uma doença grave que acontece, é um tipo de sofrimento. Perdas materiais, uma depressão, uma ansiedade que surge no meio do caminho. Várias coisas podem acontecer. Mas é um momento de tristeza, sim. Mas Deus pode converter isso em alegria, como? O Senhor Jesus pode fazer um milagre. Por mais sofrimento que você esteja passando, luta na sua vida, na sua família, nos seus negócios, o Senhor Jesus tem poder. Ele pode fazer um milagre e fazer com que tudo isso que você está passando, que está causando tristeza, lamento e choro, Ele pode fazer você sorrir, você ter alegria, porque Ele pode fazer um milagre na sua vida. Nunca desista de buscar a Deus, de crer no Senhor Jesus, porque Ele pode te surpreender a qualquer momento. Aqui continuando no capítulo 16, agora vamos ler no versículo 21 e 22... A mulher, olha só, aí o Senhor Jesus vem com tipo de uma parábola, uma ilustração, para ver se ajuda mais os discípulos, os apóstolos a entender bem, a raizar bem o que ele está querendo ensinar. Aí ele vem com este outro modelo de explicação. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Olha só que coisa maravilhosa. E no versículo 22. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Olha só a explicação que o Senhor Jesus deu. Desculpa. O Senhor Jesus falou da mulher que ela está para dar à luz, então ela fica triste, fica chorando, fica aquela agonia, aquela tristeza, aquela dor, aquele sofrimento. Mas assim que a criança nasce, vem o quê? A alegria, quer pegar no colo, quer cheirar, quer sentir o calor da criança, a respiração, o batimento do coração, quer ver a criança. É uma alegria de ter nascido o filho dela, no caso do casal, o homem e a mulher, né? O casal. Olha que coisa maravilhosa, o Senhor Jesus está falando isso. Ele está explicando, vocês agora, estão tristes porque vocês agora já sabem, já entenderam que eu vou partir, eu vou morrer na cruz, eu vou ficar no túmulo, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Ou seja, eu vou ficar na escuridão um momento, no túmulo, mas eu vou dar a luz, eu ressuscitarei, estarei com vocês de novo. Eu sou a luz no meio das trevas. O Senhor Jesus é a luz no meio das trevas. O Senhor Jesus é a luz do mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas. Jesus Cristo é a luz. Então existe uma luz? Existe. Quem é a luz? Jesus Cristo. Você pode estar no fundo do poço. Você pode estar passando um momento de escuridão, de deserto na sua vida. Existe uma luz que se chama Jesus Cristo. Glórias a Deus. Ele tem a solução para os teus problemas. Como esta ilustração poderia encorajar a sua situação atual? Sabendo que existe um momento de dor, um momento de sofrimento, você pode estar sofrendo, está doendo, uma perda, alguma situação terrível que você está passando na sua vida, um momento de escuridão, que você não sabe o que decidir, o que fazer. Toda vez que você lembra disso, você chora, você fica agoniado, triste.
Muitas vezes dá vontade de morrer, mas existe uma luz. E essa luz se chama Jesus Cristo. Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas lutas. E quando você ora, você clama, Ele está ouvindo a sua oração. E no tempo certo, na hora certa, o Senhor Jesus, Ele resolve, Ele entra com uma providência, Ele te abençoa, Ele te liberta, Ele cuida da tua vida. Glórias a Deus. Agora aqui vamos ler aqui o versículo 23 e o versículo 24. Tá bom? Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O Senhor Jesus estava com eles, estava abençoando, estava cuidando, fazendo milagres. Então eles não ficavam assim, em nome de Jesus eu peço isso. Não, eles não tinham essa oração naquele momento. Por quê? Porque eles já estavam diretamente com Jesus. Então eles falavam diretamente, face a face. Eles tocavam em Jesus, eles falavam com Jesus. Então o Senhor Jesus estava ensinando a eles que eles tinham que pedir ao Pai. Porque chegaria um certo momento que o Senhor Jesus não estaria mais com eles, mas o nome de Jesus estaria com eles. Então eles iriam pedir ao Pai em nome de Jesus. Sendo que o próprio Senhor Jesus fez uma promessa. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor Jesus está comigo, o Senhor Jesus está com você. Então você ora, em nome de Jesus, pede ao Pai, o nosso Criador, o Criador dos céus e da terra. E o Senhor Jesus, Ele está ouvindo a tua oração. Ele vai te atender. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele falou isso. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou no artigo definido. Ele não falou assim, ele é, eles são, aquele é. Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Única verdade absoluta que existe na face da terra é Jesus Cristo. Tem pessoas que dizem assim, não existe verdade absoluta. Começou lá com Sócrates, né, o filósofo, ele nasceu antes de Cristo, 400 e quase 450 anos antes de Cristo. Começou a filosofar, depois veio Platão, veio outros filósofos reforçando essa ideia que não existe verdade absoluta. Tudo tem que ser através de uma pesquisa, de uma ciência. Eu acredito nisso também. Quer conhecer? Vai conhecer através de ciência, vai pesquisar, vai ver se realmente os fatos são verdades. Agora, a verdade absoluta, uma verdade absoluta que a ciência não pode provar, que a filosofia não pode contestar, a verdade absoluta é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele é o bom pastor, Ele é o Senhor, Ele pode perdoar nosso pecado, Ele é Deus. Jesus Cristo, Ele é a ressurreição e a vida. O sangue de Jesus Cristo purifica nossos pecados. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Aleluia. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é verdade absoluta. A ciência nunca vai provar, os filósofos nunca vão conseguir explicar. Porque isso é uma verdade absoluta que vem da parte de Deus. Tá? Então o Senhor Jesus está explicando, está falando sobre isso. Tem uma perguntinha aqui, ó, nesse quarto ponto. Em que muda o relacionamento dos discípulos com Jesus após a sua partida? Muda o que eles não estarão mais vendo Jesus carne e osso lado a lado junto. Muda só isso. Agora o relacionamento, a fé, a comunhão continua. Ou seja, o Senhor Jesus está conosco em espírito e em verdade. A gente não está vendo Ele aqui em carne e osso. Nós não estamos vendo. Os apóstolos
Passou um período que ficaram com o Senhor Jesus em carne e osso, mas depois não ficaram mais, porque o Senhor Jesus morreu, ressuscitou. Depois da ressurreição passou alguns dias com eles, mas depois foi ao céu. Prometeu voltar e nós estamos esperando também a volta do Senhor Jesus, que é uma promessa absoluta, é uma verdade absoluta. A volta de Jesus Cristo, a qual a ciência não explica. E nós estamos aqui também buscando a Deus em nome de Jesus Cristo, pelo testemunho que nós somos de Jesus Cristo. Nós estamos aqui testemunhando. Nós somos as testemunhas vivas de Jesus Cristo, como diz Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o Espírito Santo veio até nós, operou em nós um novo nascimento, nós passamos a ser filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, e somos testemunha de Jesus Cristo, de tudo que Ele é, de tudo que Ele faz. Glórias a Deus. Qual a importância em pedir em nome de Jesus? É muito simples, porque só Jesus Cristo pode. Ele é Deus, só Ele ressuscitou, e Ele está vivo entre nós. Ele morreu e ressuscitou, e está vivo entre nós. Ah, mas Lázaro ressuscitou, Talita ressuscitou, outras pessoas no Antigo Testamento ressuscitou, mas já morreu e já está lá na glória com Deus, não pode voltar mais, não volta mais. O único que morreu, ressuscitou e está entre nós é Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus Cristo, Ele está entre nós, nos abençoando, nos capacitando. O Espírito Santo está dirigindo a nossa mente, nos ensinando, nos levando a caminhar com Jesus Cristo. No versículo 26 e versículo 27... continuando aqui no capítulo 16, versículo 25 a versículo 27, está escrito: essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor Jesus está falando, está deixando claro aqui. Ele está deixando claro que agora ele não está mais falando por meio de figuras. Não está mais, ele está falando claramente. Aqui tem uma pergunta: o que nos dá a garantia de termos o amor do Pai? A nossa garantia sobre essa declaração que o Senhor Jesus está falando, que nós podemos pedir diretamente ao Pai em nome de Jesus, rogar ao Pai, o próprio Pai nos ama, e nosso amor por Jesus prova que nós amamos o Pai também. Esta é a garantia, porque se nós não amarmos a Jesus, não amamos o Pai. Não adianta nada você falar assim: eu amo a Deus. Mas eu não creio em Jesus. Então você não ama a Deus. Porque quem ama a Deus, crê em Jesus. Quem ama a Deus, ama o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem como amar um e não amar o outro. Então, nós amamos o Pai, nós amamos o Filho, que é Jesus Cristo, e nós amamos o Espírito Santo. Glórias a Deus. Faz parte da Trindade. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Quem não ama o Filho, não ama o Pai. Se a pessoa fala assim: eu não creio no Senhor Jesus, ou então a pessoa fala assim: eu creio em Jesus, mas creio em várias outras coisas, coloca lá um monte de nome, um monte de crença. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou você ama Jesus, somente Jesus, ou você não ama. Porque o nosso amor tem que ser dedicado somente a Jesus. Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que nós amássemos Ele, viver a nossa vida dedicada a Ele. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós precisamos crer em Jesus, arrepender dos nossos pecados, pedir perdão para Jesus, viver para Ele, andar no caminho dele, servir a Ele, obedecer a Jesus,
aí sim nós estamos provando também que nós amamos a Deus, o nosso Pai. Glórias a Deus. Tem uma outra perguntinha aqui embaixo. Você pode afirmar que seu amor e confiança em Jesus independe de seu sofrimento ou estado? Porque nós podemos sofrer, e sofremos. Os apóstolos sofreram, muitos foram mortos, perseguidos, depois que Jesus morreu e ressuscitou. Lá em Atos, se você ler o livro de Atos, você vai ver a perseguição dos apóstolos, como que eles morreram, muitos deles. O sofrimento que eles passaram. O Senhor Jesus também passou por muito sofrimento. Agora, o nosso sofrimento que nós passamos não impede da gente manter a nossa fé em Jesus Cristo. Mesmo porque só a graça já nos basta. Nós podemos passar por vários tipos de sofrimento, mas o Senhor Jesus está conosco, nos abençoando, nos libertando, dando escape, dando livramento, aliviando nossas dores, cuidando das nossas vidas. Nós temos que ser gratos, nós temos que ter gratidão no nosso coração, por tudo que Deus é e por tudo que Deus faz. Só de Ele nos salvar, perdoar nossos pecados, já é motivo de gratidão. Então mantenha a sua fé firme com Jesus. Ele vai te abençoar cada vez mais, vai fortalecer a tua fé, vai renovar a tua fé, renovar a tua vida. Creia nisso, em nome de Jesus Cristo. Continuando no capítulo 16, versículo de 28 a 31, está escrito assim, ó. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus, crês agora? Olha só que interessante, o Senhor Jesus, ele falou de uma forma clara e direta. Ele estava ensinando a respeito da sua vinda e da sua ida. Ele falou assim, ó, eu vim do Pai, entrei no mundo, todavia volto para o Pai. Ou seja, aí eles entenderam. Olha só a pergunta que temos aqui. O que levou os discípulos a achar que agora eles compreendiam a palavra de Jesus? Simples. O Senhor Jesus deixou claro, eu vim do céu, eu vim do Pai. Estou aqui no mundo, estou aqui com vocês. Eu fui enviado por Deus aqui na terra. Como diz lá em João capítulo 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Senhor Jesus está deixando claro, eu vim aqui no mundo para poder abençoar, salvar, libertar, perdoar os pecados de vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. O Senhor Jesus falou isso numa outra ocasião. O Senhor Jesus, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então Ele sabe de onde Ele veio. Veio do Pai, veio de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele é eterno. Ele faz parte da Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele veio em carne e osso. Deus encarnou em Jesus Cristo. Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou. Andou no meio dos apóstolos, foi para o céu, está sentado à destra de Deus e ao mesmo tempo está aqui conosco, porque Ele falou, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Olha só a pergunta, o que levou os discípulos a achar que agora eles compreendiam a palavra de Jesus? Porque o Senhor Jesus falou claramente de onde Ele veio e para onde Ele vai. E nós temos essa certeza de que nós viemos do nosso pai e da nossa mãe. Nós nascemos da carne. E antes disso, nós somos gerados de Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva. Deus criou Adão do pó da terra e a Eva da costela de Adão. E todos nós somos a geração de Adão e Eva. Somos gerados. Então, portanto, nós somos filhos da carne, pai e mãe. Mas podemos ser filhos de Deus através... Como que nós podemos ser filhos de Deus? Através do quê? Da nossa fé em Jesus Cristo.
Porque quem nasceu da carne é carne, quem nasceu do Espírito é Espírito. Então nós sabemos, como o Senhor Jesus falou, eu vim do Pai, estou no mundo, mas eu volto para o Pai. Nós não viemos lá do céu, nós viemos da terra mesmo. Carne e osso, do pó da terra. Mas só que nós agora temos um destino. Nosso destino é o céu. Através de quem? De Jesus Cristo. Que Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu já tenho uma direção certa. Eu vou para onde? Para a glória, para o céu. Com o meu Criador. E você também. Se você entregar a sua vida para Jesus, você vai para a glória, para o céu, com o teu Criador. E se você já entregou a sua vida para Jesus, você vai para a glória, para o céu, com o teu Criador. Porque Jesus Cristo prometeu. E Ele é a verdade absoluta. Jesus Cristo é Deus. Aleluia. Você tem costume de ler somente um versículo ou todo o contexto? Olha só. O Senhor Jesus, Ele vai falando o ensinamento, Ele vai fazendo o ensinamento, mas existe um contexto todo da vida de Jesus. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que tem um contexto. Então nós não podemos ler versículos isolados. Nós não podemos achar que só porque leu um versículo já entendeu a Bíblia toda. Não, nós temos que fazer um estudo do antes e do depois, para conhecer a respeito do Senhor Jesus, a respeito de tudo que Ele fala, de tudo que Ele é. Tem muita gente que não tem intimidade com Deus, não tem um bom relacionamento com Deus, além de ter os seus sofrimentos do dia a dia, ainda sofre por não ter um relacionamento, uma intimidade com Deus. Deus, Ele quer um relacionamento, uma intimidade com você. Aqui no versículo 32 e 33, no 7º ponto, está escrito, de 32 e 33. Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glórias a Deus, nós passamos por aflições nesse mundo. O Senhor Jesus deixou claro que vem a hora e já é chegada. Ele vai morrer, Ele vai ressuscitar e vai vir a perseguição. Os apóstolos, os discípulos serão perseguidos por causa do nome de Jesus, por ser cristão. Isso acontece até hoje. Nós somos perseguidos, por muitas pessoas, por nós sermos cristãos. Mas nós temos que manter fé, manter firme a nossa fé em Jesus Cristo. O Senhor Jesus falou, nesse mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós podemos passar sim, passamos sim por aflições, vários tipos de aflições. Mas o nosso ânimo não vem do diploma, não vem do dinheiro, não vem das influências. O nosso ânimo vem de Jesus Cristo. Jesus Cristo, tá? Muitas vezes nós recebemos palavras de desânimo, palavras de morte. O médico fala assim, acabou, não tem mais jeito, tem mais solução. Uma pessoa um dono de uma empresa fala, você hoje está despedido. Um casamento pode ser rachado no meio. Acontecem várias coisas no lado financeiro. Mas o Senhor Jesus nos dá ânimo. Ele anima a nossa vida, nos fortalece para a gente continuar firme a nossa fé, mantermos a nossa fé firme, ficarmos de pé. Continuar a vida cristã, louvando e adorando a Deus. Não só na alegria, porque só na alegria é fácil. Nós temos que manter a nossa fé firme, louvando e adorando a Deus. Tanto na alegria como na tristeza. Porque servir a Deus só na alegria é muito fácil. Nós temos que servir a Deus em todos os momentos. Porque o Senhor Jesus está conosco todos os dias. Nos dias que está bom ou nos dias que está ruim. Ele está conosco, nos abençoando, nos fortalecendo. Então continua firme a sua fé em Jesus Cristo. Para concluir. Conclusão. A conclusão é essa que está escrito aí na sua tela. Confia 100% em Jesus Cristo, pois só a graça já nos basta. Não importa a adversidade que você está passando, confia a sua vida em Jesus Cristo.
Pode ser uma luta muito grande, pode ser uma enfermidade, pode ser um desemprego, pode ser um problema familiar, pode ser o que for. Confia até o fim. Continua mantendo a sua fé firme em Jesus Cristo até o fim. Ele pode te surpreender, ele pode te livrar, como ele fez com Jó. Jó sofreu, mas depois Deus abençoou Jó e Jó continuou mantendo tudo que ele tinha e até muito mais. Deus pode. Ou Deus pode também não fazer nada disso. Deus pode fazer com que a gente sofra mesmo, como muitos missionários sofrem por aí. Eles pregam o evangelho, são mortos, são mártires. Mas uma coisa eles não vão perder: a salvação deles, a vida eterna. Porque Jesus Cristo já nos salvou, já nos deu vida eterna. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Temos o nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia. Tá? Então nós temos salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Então o segredo é esse, que nem é segredo, né? Porque é a Bíblia que revela e a Bíblia não tem segredo. Mantenha a sua fé firme em Jesus até o fim. E você receberá a coroa da vida. E o Senhor Jesus está com você, com a tua família, está te abençoando. Ora a Deus, busca Deus. A qualquer momento, Deus pode fazer uma virada na sua vida. Deus pode te abençoar, te libertar, te curar, te dar um emprego, renovar a tua família, restituir tudo, fazer uma obra maravilhosa. Creia nisso em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, como o Senhor ensina. Peço que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo, abençoe a família de cada um e repreende todo o mal. Abençoe para que possa ter um emprego, para que possa ter paz, ser liberto de problemas emocionais, sentimentais, físicos, espirituais, familiar, financeiro. Cuida de cada um, Pai. Repreenda toda a opressão, toda seta maligna, toda perturbação, toda insônia, caia por terra. Toda doença e enfermidade seja repreendida agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa para que o teu servo, a tua serva venha ter mais sede da tua palavra, venha buscar o Senhor com alegria, servir o Senhor, ir na igreja, ler a Bíblia, buscar e obedecer o Senhor. Capacita cada um, Pai. É assim que eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.